Ô, compadre, e a República? Como é que vai? República? Weimar. E na videoaula de hoje vamos falar sobre a Alemanha durante a República de Weimar. Cara, se você nunca ouviu falar da República de Weimar, que aliás é um negócio que infelizmente é muito pouco estudado, né? Geralmente isso se passa muito rápido, né? Vamos explicar o que acontece. A República de Weimar, ela existiu na Alemanha entre o final da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do nazismo e está diretamente ligado a todos esses conflitos nacionalistas, as inspirações socialistas que vão estar ali ocorrendo nesse mundo do entre guerras. Bom, para entender a República de Weimar, uma coisa que você precisa entender é a Primeira Guerra Mundial. Cara, se você não assistiu a série de vídeos que eu tenho aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, vou botar no link aqui nas descrições do vídeo, né? Vai lá e assista os vídeos, isso é bem importante, né? Se você já tem aí algum conhecimento sobre a Primeira Guerra Mundial, vamos acompanhando e vamos ver o que está acontecendo, tá? Então, primeira coisa, vamos entender aí que a Primeira Guerra Mundial foi foi a primeira guerra desse mundo moderno capitalista contemporâneo, né? Foi a guerra que quebrou o tipo de guerra que tinha até aquele momento, né? Aquelas típicas guerras napoleônicas, né? Mesmo após o Napoleão Bonaparte, né? A gente ainda dá esse nome, né? Então, são guerras que tinham o intuito justamente de acabar beneficiando determinados grupos econômicos, principalmente grupos industriais, porque o objetivo das guerras era ali apreender, né, captar novas fatias de mercado, né, destruir os resquícios do imperialismo que existiam até então e garantir fatias de mercado para essas indústrias nacionais. Bem, em 1917 ocorre a Revolução Socialista na Rússia, mas antes disso, dentro da Europa, já tinha um forte movimento socialista que vai ter um peso na construção dessa república. Acontece o seguinte, justamente por esses ideais da Primeira Guerra Mundial, muita gente dentro da Alemanha não estava lá muito satisfeita com a participação na guerra. E um grupo muito importante que estava lá muito satisfeito com essa participação da Alemanha na guerra eram grupos socialistas, onde vai se destacar ali, né, os partidos comunistas alemães e principalmente um grupo que teve como liderança uma mulher muito importante chamada Rosa de Luxemburgo, né, que merecia até um vídeo só para ela aí, mas vamos preparar isso aí mais para frente. Né? Essa Rosa de Luxemburgo foi muito importante na formação de um grupo revolucionário socialista, né? Denominada Liga Espartaquista. Aliás, era um grupo assim tão ligado a esse movimento revolucionário que inclusive tinha alguns problemas com grupos socialistas dentro da própria Alemanha que consideravam eles muito radicais, né? Inclusive, por exemplo, um partido muito importante que existia na Alemanha nesse momento, que era o Partido Social Democrata Alemão, né? Chamado de SPD, né? Então, esse Partido Social Democrata aí tinha uma postura muito mais reformista, né? Acreditava ali que a revolução, da forma como aconteceu na União Soviética, era um negócio agressivo demais, desnecessário, violento demais e que através de reformas dentro do sistema era possível criar ali mais benefícios a trabalhadores, né? Diminuir o sistema de exploração e talvez até chegar a uma expressão socialista ali. Mas vamos lá. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, essa Liga Espartaquista vai se posicionar duramente contra a guerra, né? Porque considerava a participação dos alemães na guerra um crime, um abuso em cima da população alemã. Né? Então a Liga Espartaquista vai promover uma ação ali contundente para que as pessoas se recusassem a participar da guerra, mesmo quando convocadas, né? Mesmo assim, aquela região, principalmente na fronteira entre a Alemanha e a França, ser o grande palco da Primeira Guerra Mundial.
Bem, obviamente a Liga Espartaquista de começo não teve lá grande apoio popular, ainda mais que no começo da guerra a Alemanha estava vencendo. No entanto, no desenrolar da guerra, e a guerra foi uma guerra longa, né, ela durou praticamente 4 anos, né, de 14 a 18, e esse espírito da guerra foi se desgastando dentro da Alemanha, e as pessoas começaram a achar que realmente essa guerra não estava trazendo grandes benefícios. Né, estavam travados lá na fronteira com a França, e depois da entrada dos Estados Unidos o negócio começou a ficar bem mais feio, né, porque quando os Estados Unidos entram na guerra criou um desequilíbrio de força e a Alemanha começou a perder uma série de combates. Né, e começou a perder territórios e muita gente morria e muita gente voltava mutilada, então os alemães começaram a ficar bastante descontentes com a guerra. Né? Era necessário tomar algum tipo de ação. Nesse momento, os grupos socialistas vão começar a ganhar mais força. Ou seja, o pessoal lá da Liga Espartaquista não parecia mais um bando de maluco, né, que estava querendo promover balbúrdia. Não, agora parecia que o que eles falavam tinha algum sentido. Então, esses grupos mais radicais de esquerda vão começar a ganhar muito apoio. E quanto mais a Alemanha segue perdendo na guerra, mais esse grupo ganha apoio. Né? Bem, o final da guerra foi um negócio tão caótico que começou a se promover alguns conflitos, né, que muitos historiadores dizem que estava ocorrendo realmente uma guerra civil dentro da Alemanha, porque um conjunto de grupos, né, tanto grupos socialistas quanto grupos mais conservadores, né, vão começar a entrar em conflito dentro da Alemanha durante a guerra, o que faz com que o Kaiser, o Guilherme II, né, acabasse abdicando do trono. Né? Ele acabou percebendo que a situação da Alemanha não estava muito fácil, que o fim da guerra era iminente, que a Alemanha ia perder a guerra, e aí o Guilherme II vai lá e acaba renunciando. Bom, quando ele renuncia, a Alemanha vai ter que passar por uma transformação. Quem vai acabar assumindo o comando provisório da Alemanha nesse momento, quando o Guilherme II abdica, né, logo no finalzinho da guerra, vai ser um grupamento militar. Né? Um conselho maior do exército vai lá, se reúne, tá, vamos assumir provisoriamente esse controle da Alemanha. Só que esse próprio conselho acabou percebendo que aquilo era um barco furado desgraçado, né? Seja lá quem fosse que assumisse a Alemanha naquele momento, ia acabar assumindo uma bronca desgraçada, porque a guerra estava acabando e estava feio para o lado da Alemanha, né? Então, praticamente esse grupamento do alto comando do exército acabou entregando a Alemanha nas mãos do Partido Social Democrata Alemão. Né? E entregou nas mãos do Partido Social Democrata Alemão justamente por quê? Porque a outra opção seria justamente esses grupos revolucionários socialistas. Então, cara, melhor deixar na mão de um grupo que é mais moderado, né? Que está mais disposto a negociar, do que deixar na mão desse pessoal, ainda mais que nesse momento já era 1918, já era o fim da guerra, e em 1917 lá na Rússia já tinha acontecido a Revolução Russa. Né? Então, qualquer brecha que esse grupo mais radical socialista tivesse ia transformar a Alemanha num país socialista. Aliás, parte da Alemanha virou um país socialista nesse finalzinho da guerra, durante um período muito curto. Né? A região ali no sul da Alemanha, a região da Baviera, chegou a ser tomado por esses grupos ali ligados à Liga Espartaquista, né? Que vão tomar conta da Baviera e vão declarar lá a independência da República Socialista da Baviera. Só que isso teve uma duração muito pequena, inclusive a duração disso aí foi justamente terminada por causa da República de Weimar. Esses grupos sociais-democratas alemães vão assumir o governo alemão, então entregue por esse grupo, desse comando militar, que, aliás, esse alto comando militar não era assim amiguinho de andar de braço dado do Partido Social Democrata. Aliás, o exército alemão era uma estrutura assim bastante autocrática, bastante conservadora, né? Ainda mais que a formação do exército alemão está baseado na estrutura nobiliática alemã,
né? Então, não é que eles concordavam com os sociais-democratas, pelo contrário, eles não gostavam bastante dos sociais-democratas, mas viram neles a melhor opção, né? Então, esse grupo, né, controlado principalmente por um membro que acabou se tornando um chanceler, o primeiro chanceler da República de Weimar, que era o Friedrich Ebert. Vou colocar o nome dele aqui. A pronúncia, desculpa, é complicada para mim que não falo alemão, né? Mas então, esse Partido Social Democrata Alemão assume a Alemanha e decreta que agora não era mais um império alemão, apesar desse nome, né? O Deutschland Reich, né? O Império Alemão, né? Continuar sendo o nome oficial até 1933, quando os nazistas tomam conta, né? Eles não eram mais um império alemão, mas agora era uma república semi-representativa. República semi-representativa por quê? Porque nessa república a população elegia o presidente e o presidente nomeava o chanceler, que é o equivalente a um primeiro-ministro, né? Um chefe de governo, enquanto o presidente seria simplesmente o chefe de Estado. Bem, essa nova república, né, sediada na cidade de Weimar, por isso República de Weimar, né, vai ser quem vai assinar o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes não foi uma coisa nada simpática, né? No vídeo que eu falei lá no final da Primeira Guerra Mundial, o link está aí na descrição no vídeo, né? A situação da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial não foi das mais agradáveis, né? Ela teve que acabar indenizando todos os vencedores da guerra, né? Perdeu boa parte do seu exército, da sua marinha, acabou a aeronáutica alemã. Então a situação ficou bem complicada dentro da Alemanha. Bem, quando então entra a República de Weimar, o problema vai ser o seguinte, né? Esses grupos socialistas vão ser altamente perseguidos, né? Porque todo mundo acabava temendo eles, né? O medo da Revolução Russa se espalhar e acabar varrendo a Europa era muito grande, né? E isso, inclusive, vai garantir a formação de grupos que vão dar origem ao movimento nazista, né? Por exemplo, as chamadas Freikorps. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas o que eram as Freikorps? Eram associações paramilitares. Porque quando acabou a guerra e o exército alemão foi completamente esfacelado, muitos militares alemães acabaram não se adaptando bem à vida civil, né? Eles eram militares desde que começaram a sua carreira profissional, né? E a exclusão deles do exército deixou eles extremamente incomodados e eles vão começar a fazer o quê? Grupamentos paramilitares, né? Sociedades que vão começar a atuar na segurança do território, né? Sem ter uma vinculação oficial direta com o governo da República de Weimar. Alguns até posteriormente vão ser admitidos, considerados ali oficiais, né? Mas as Freikorps, né, elas serviram principalmente para absorver essa mão de obra que estava excedente, que estava sobrando ali dentro da Alemanha e dar um acalento para a alma dessa população militar. As Freikorps não curtiam muito o pessoal lá da Liga Espartaquista e vão começar a gerar uma série de conflitos e perseguir esses grupos, né? É justamente na perseguição desses grupos socialistas que vai começar a se fortalecer esses movimentos totalitários que vão surgir na Alemanha e que, num segundo momento, vão acabar se tornando lá a base do que vai ser o Partido Nacional Socialista Alemão. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtiu. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Essa foi o Projeto Cetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.